E eu também sei que vocês gostam muito de pegar o pegar o gabarito antes, né? Porque vocês não querem ter trabalho, vocês querem bater papo em sala de aula, etc, etc, etc. Mas vocês estão perto do Enem, ok? E seria interessante, em vez de vocês estarem fazendo isso, fazerem na Vera mesmo, certo? Essa atividade é sobre a atividade que é o assunto que a gente já viu há um tempo, que eu falei da Hannah Arendt para vocês 1 milhão de vezes, as características do nazifascismo, do salazarismo, da Espanha franquista e aquela coisa toda, ok? E a gente sempre tem um padrão dos exercícios resolvidos e depois a gente tem um praticando, que está na página 573. Desculpa, pessoal, eu errei. E depois tem um desenvolvendo as habilidades, ok? Eu quero que vocês, em casa, depois, um dia aí, escolham um dia na semana, escolham 10 minutinhos na semana, para vocês resolverem esse exercício, certo? Depois disso, vocês vão botar o QR Code, como vocês já sabem, para para resolver. Se vocês ainda tiverem, mesmo assim, alguma dúvida quanto a isso, quanto a essas atividades, aí vocês separem e podem me mandar individual mesmo no chat, ou se vocês acharem que a dúvida é pertinente para todo mundo, certo? Para a coletividade de vocês, vocês tragam para a gente resolver. Vocês já sabem como funciona o padrão do SAI, então não são questões difíceis, não são questões complexas. E são questões que geralmente tem um textão, né? Porque é o padrão que o Enem faz, é por isso que eles pegam esse tipo de questão. E qualquer dúvida, como vocês já estão chegando na parte final, é bom falar antes para não deixar ela posterior. Do mesmo jeito, a gente vai ter com o Segunda Guerra Mundial. Só que na Segunda Guerra Mundial é maior, certo? Existe um maior número de questões. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial ela tem ela é um processo de curta duração do ponto de vista histórico, né? Ela só tem 6 anos, só que esses 6 anos foram uma das guerras mais bem documentadas que a gente teve, então a gente tem pano para manga aí para falar a eternidade sobre a Segunda Guerra Mundial com vocês, e é por isso que eles gostam tanto de explorar, certo? Essa questão da Segunda Guerra. E quando nós terminarmos hoje a Guerra Fria, certo? Vocês vão fazer o Praticando da Guerra Fria, que é o da página 588, certo? E o desenvolvendo habilidades e complementares, que vai da página 589 até a 591, certo? Beleza, pessoas? Todo mundo entendeu isso? Existe alguma dúvida? Bom, certo. Agora deixa eu abrir aquele PowerPoint para a gente terminar a Guerra Fria com vocês. Ai, meu Deus. Por que você faz isso comigo? Por que você não quer abrir para mim a Guerra Fria? Quando eu boto Guerra Fria aqui, só aparece Guerras Secretas. Não, pessoal, não vai abrir hoje. Então, não tem problema. Olha só, eu tinha falado com vocês na aula passada sobre o ponto de vista. Eita, Pablo. Eu tinha falado com vocês sobre o ponto de vista ideológico da Guerra Fria, né? Porque se nós não tivemos conflitos armados entre Estados Unidos e União Soviética, os conflitos eles aconteceriam mediante a relação de outros
de outros grupos envolvidos. É como se, apesar das duas potências estarem em conflito, elas vão, na prática, tentar exercer um domínio no mundo a partir de um jogo de influências. E esse jogo de influências ele vai acontecer nas mais diversas esferas da política internacional, ok? Então a gente vai ter, por exemplo, a Guerra da Coreia de 1950, que, digamos assim, é a guerra que estreia a relação de divisão e de polarização que o mundo vai ter após a criação da ONU e o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu tinha dito para vocês, porque eu vejo muita gente falar mal da ONU e dizer que a ONU é inútil e dizer que a ONU não tem sentido de existir ainda e que ela opera a partir de um jogo de forças políticos que é muito absurdo, né? Dizer, não, a ONU é esquerdista e está aí para pôr em prática os desejos de Jorge Soros, etc, etc. E isso não existe, certo, pessoal? Isso é delírio das pessoas quando eles afirmam isso. A ONU ela tem uma importância substancial no mundo, principalmente, se pensarmos que a gente ainda não teve nenhuma outra guerra mundial, certo? Então, o principal objetivo de existência da ONU, quando ela foi criada, foi de evitar um novo conflito com aquela magnitude que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, e até agora a gente não teve esse conflito. Então, a ONU, ela, no seu motivo de nascimento, no seu motivo de existência, ok? Ela cumpre absolutamente a missão dela, que é evitar uma nova guerra mundial. Só que ao longo do tempo, a ONU ela vai criando novas perspectivas e novos caminhos para tentar melhorar tanto as relações do plano da política internacional entre os países, quanto tentar ajudar na solução dos problemas do mundo mesmo. Se vocês pensam hoje que a gente tem a Organização Mundial de Saúde, e por mais problemas que a Organização Mundial de Saúde tenha, foi a organização que alertou os países sobre a questão do corona. Não sei se a memória de vocês está falha, mas, se eu não me engano, no dia 13 de janeiro, o Tedros Adhanom, que é o presidente da OMS, né? Ele foi a público, ele fez uma grande coletiva, certo? Um grande briefing, e disse, olha, esse vírus que está aqui na China não é brincadeira e todos os países precisam levá-lo a sério. E a galera, ó, deu de botas com isso, né? E foi só depois que a situação da Espanha e a situação da Itália ficaram naquela situação que o mundo começou a ter uma certa noção, mas a falta de aviso não foi da OMS. E a gente tem vários órgãos que foram criados na ONU nesse sentido, justamente para tentar dirimir e evitar esses conflitos ou melhorar a situação da humanidade. A Unesco, que é uma das organizações que tenta melhorar a educação e a questão das crianças. Então, a função primordial da ONU, que foi a de evitar a guerra, ela foi cumprida. No entanto, certo? No entanto, quando a gente está falando de guerras localizadas, certo? De conflitos entre dois países ou conflitos no que tange guerras civis, que são guerras dentro do próprio país, dentro dos próprios cidadãos do país, a ONU ela não conseguiu obter sucesso, certo, ao longo desses seus pouco mais de 60 anos, 70 anos, 80 anos, eu não lembro, de existência. Tanto é que essa primeira guerra, a Guerra da Coreia, foi a prova de fogo da ONU logo após o seu nascimento. A ONU nasceu em 1945, como vocês sabem,
A carta, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela data de 1948, e 2 anos depois, a ONU já teve que enfrentar essa polarização, essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra das Coreias, certo? O que foi a Guerra das Coreias? A Guerra das Coreias, que a gente não vai ver a fundo porque raramente cai no Enem, certo? A gente tem, dentro desses conflitos, duas guerras que gostam mais de cair no Enem, e eu vou falar mais para vocês delas na frente. Ela foi um conflito que aconteceu após a saída do Japão, né, a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele exercia um domínio muito forte naquela área do leste asiático, pessoal. Onde hoje é China, onde hoje é Vietnã, onde hoje é a Coreia, certo? Onde hoje é Hong Kong, Taiwan, Singapura. Aquela área do leste asiático ali, o Japão exercia um controle muito pesado, certo? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Estão vendo, pessoas? Está de boa? Ou não foi compartilhado com vocês a tela? Obrigado, Noemi. Você sempre salvando a humanidade. Então, quando a gente está falando de um período que é anterior à Segunda Guerra Mundial, o Japão ele já estava aplicando sua política expansionista, né, de domínio de vários territórios, e eles passaram a exercer um controle praticamente do território norte-coreano aqui, né? E eles continuaram essa expansão. Eles pegaram Hong Kong, pegaram Macau, pegaram Taiwan. Macau, para quem não sabe, foi colonizado por portugueses, viu? Lá em Macau existe o português ainda como língua oficial, existe o centro histórico de Macau, inclusive, ele tem toda aquela arquitetura portuguesa, igual a igreja de São Francisco aqui em João Pessoa, não, aí na Paraíba. Dominou também parte do que foi o Império Chinês, né? O Império Chinês não era tão grande como é hoje. E esse expansionismo japonês, ele foi interrompido, ele foi brecado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, como o Japão, que era o Estado-nação que controlava esses territórios, ele perdeu esse poderio, as regiões que estavam agora sem um controle externo do ponto de vista político e militar, começaram a ter uma série de problemas e uma série de conflitos, pessoal. Não é à toa que a gente vai ter, além da Guerra da Coreia no leste asiático, a gente vai ter também a Guerra do Vietnã no início da década de 60, certo? Então, esse processo, ele é um processo que está unificado. Elas são guerras que ocorrem em locais diferentes, em datas diferentes, mas elas possuem a mesma base, ok? É esse processo que a gente vai chamar de perda de influência do Japão no leste asiático. A Guerra da Coreia ela vai começar justamente nisso. Existiam grupos políticos dentro da Coreia que, quando o Japão saiu, passaram a brigar, passaram a ver quem iria assumir o controle político do país que estava nascendo, certo? E eles foram caracterizados, né, e eles eram de posições ideológicas diferentes. Um lado era liberal capitalista, e do outro existia uma grande influência socialista, até porque vocês sabem que a Rússia é do lado da China,
que a China vai virar comunista também, a gente vai falar da Revolução Chinesa, certo? E a partir daí iniciou-se um processo de guerra civil, ok? Esta guerra civil é chamada de Guerra das Coreias. A gente bota no plural, eu vou até botar o S para vocês se ligarem nesse. Eita, a internet de Levi hoje definitivamente não tá boa. Terceira vez que Levi entra. A gente vai iniciar esse processo, esse estado bélico da Guerra das Coreias, por causa dessa contraposição, né, entre os dois grupos políticos que existiam, e ela vai justamente marcar o modus operandi em que essas duas grandes superpotências, União Soviética e Estados Unidos, vão passar a agir em todo o conflito que acontecer no mundo, certo? É a marca de, como eu já falei para vocês, da polarização entre União Soviética e Estados Unidos. Então, de um lado, a gente vai ter o apoio soviético para os comunistas norte-coreanos, na época não eram norte-coreanos, eram só coreanos, e do outro lado o apoio norte-americano. Pronto. E do outro lado, o apoio norte-coreano desculpa, norte-americano ao lado de Seul. Essa guerra, pessoal, ela tem um detalhe massa que a gente acha que a guerra da Coreia já acabou, né? O que a guerra das Coreias acabou. Mas ela não acabou, certo? Oficialmente, a guerra da Coreia, ela não acabou, ela continua até hoje. No entanto, eles estão no que eles chamam de armistício, que é uma espécie de cessar-fogo, enquanto eles não tomam uma decisão definitiva sobre o fim da guerra. É por isso que eu falei semana passada para vocês sobre a questão do alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul e do quanto isso envolve, muitas vezes, gente que é muito famosa, como esses cantores de K-pop, como os atletas mais famosos e tal, que foi o caso do Sun, que destruiu o Manchester United semana passada naquele jogo maravilhoso, que eu acho que vocês, se não viram, deveriam ver. Foi 6-1, uma das maiores humilhações. E ainda há uma militarização muito forte do lado sul-coreano, certo? Porque do lado norte-coreano a gente sabe que a base do governo norte-coreano ele é extremamente militarizado. Eu vou até mandar um vídeo para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais e conhecer mais a Coreia do Norte. Tem uma página de turismo no YouTube que é o Estevão pelo Mundo, não é o Estevão de Luz, certo? Que ele visitou a Coreia do Norte e ele passou, acho que foi uma semana lá, e ele mostrou detalhes, assim, os detalhes possíveis, né? Da vida do norte-coreano, é uma coisa bem, bem pesada. E aí, desde 1954, há essa divisão do país em dois grandes blocos. De um lado, a gente vai ter os sul-coreanos, que vão ter uma grande influência capitalista, e eles vão passar a receber incentivos por parte dos governos dos Estados Unidos e de outras potências do capital, como após a reconstrução inglesa, a Inglaterra passou a apoiar. E a Coreia do Sul ela vai ter um desenvolvimento muito rápido do ponto de vista econômico e social, certo, pessoal? Até 1950, a Coreia do Sul ela era um país subdesenvolvido, certo?
a Coreia do Sul, ela possuía características piores do que as características brasileiras, certo? E isso é estranho para a gente, porque a gente fala muito da situação que o Brasil se encontra hoje, e a gente fica pensando, poxa, o Brasil é sempre o país do futuro, é sempre o país do quase e tudo mais. E não, né? E a gente tem alguns exemplos de outros países que vão justamente conseguir sair desse processo de, digamos assim, de subdesenvolvimento e ir para um desenvolvimento propriamente dito. Então, a Coreia do Sul ela vai sair de um país subdesenvolvido em 1954, 5, que é quando acaba a Segunda Guerra, ou desculpa, quando há o armistício da Guerra da Coreia, e graças ao largo e enorme investimento em educação e no desenvolvimento tecnológico, a Coreia do Sul hoje ela é um país desenvolvido, ela é considerada um país desenvolvido. Tanto é que vocês hoje conhecem muitas empresas sul-coreanas extremamente famosas. Vocês podem me dar um exemplo, além dos cantores de K-pop, sobre as empresas sul-coreanas famosas? Alguém sabe de alguma aí? Não sabem? Boa. Meu celular. Samsung. O que mais? As de carro, Levi. A Hyundai, a Kia, a LG. Elas são também sul-coreanas, certo? Voltando para depois da próxima aula eu vou falar das outras guerras para vocês, mas voltando à parte da corrida armamentista, a gente vai ter na Guerra Fria uma disputa não só pelas bombas atômicas e que vão fazer os países terem esses grandes experimentos nucleares, como também a gente vai ter uma dispersão e um aumento substancial do número de armas pelo mundo, certo? Isso é uma coisa que vale a pena, principalmente para quem joga CS aqui. Quer dizer, eu nem sei se você joga o CS ainda, não sei se CS é um jogo famoso. Aquela arma do terror, aquela AK-47, que é tão comum da gente ver na mão dos terroristas hoje, que é uma coisa tão... Qualquer foto que você veja, ou qualquer coisa, qualquer estereótipo que a gente tem desses terroristas, e que eu já falei para vocês da questão do Homem de Ferro, né? Ela ocorre por causa da Guerra Fria, certo? Por mais que a humanidade, por mais que as potências, na época do imperialismo, elas tivessem criado uma corrida armamentista e houvesse uma dispersão de armas pelo mundo, é a Guerra Fria que deixa a humanidade desse jeito que a gente tem hoje, certo? Uma facilidade absurda de você ter acesso às armas e, principalmente, para que esses grupos terroristas tenham acesso às armas. Existe um filme fantástico com aquele cara bem famoso, aquele ator bem famoso de Nicolas Cage. Vocês conhecem Nicolas Cage, né? Um ator bem famoso aí de Hollywood. O nome do filme é O Senhor das Armas, certo? E ele mostra justamente que no período
do fim da União Soviética, esse grande estoque armamentista que foi construído pela União Soviética ao longo de toda a Guerra Fria, ela vai ser vendida a preço de banana para os piores grupos terroristas que vocês imaginarem. Os piores grupos terroristas que vocês imaginarem. Aquele grupo nigeriano que sequestra e captura as meninas e tudo mais, o Boko Haram, por exemplo, todas as armas que o Boko Haram possui hoje, elas vieram do fim da União Soviética, né, desse período. Então, a corrida armamentista, a gente resume muito ela à questão da bomba atômica, certo? E a questão do acúmulo dos arsenais nucleares que esses países vão possuir por causa dessa disputa, né? Mas ela vai para além dos arsenais nucleares. Até porque, pessoal, fora os testes, ok? Fora os testes nucleares desses países, nenhum deles jogou uma bomba atômica em nenhum outro, certo? Então, há um medo, certo? Logicamente, há um medo de que isso vá se usar ou coisa do tipo, mas ela não ela é mais um símbolo de poder desse país do que necessariamente aquilo que eles vão fazer dentro dessa corrida armamentista, ok? O ruim, o horrível e o horroroso é justamente o número de armas e a dispersão desse número de armas por todo o mundo por causa dessa polarização e por causa do apoio militar que essas duas potências vão dar aos países. Beleza? Então, acabou acontecendo que, por conta dessa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países armaram grupos terroristas, armaram ditadores, certo? Armaram grupos políticos extremistas, e esses grupos políticos extremistas vão estar usando dessas armas que foram oferecidas para eles para tocar o terror, certo? Você vê, por exemplo, o que é o caso mais emblemático e que eu já falei para vocês, o do Bin Laden. O Bin Laden, em 1992, pessoal, ele foi treinado pela CIA, ele recebeu apoio norte-americano na guerra, certo? Então, e menos de 10 anos depois, o que o Bin Laden fez foi jogar 2 aviões nas Torres Gêmeas. Então, em algum momento isso volta, certo? Esse é um teste nuclear bem famoso, certo? Para você ver como a ogiva dela é bem pequenininha, não tem nada de grandioso numa bomba atômica, certo? A gente pensa que é algo absurdo, etc, etc, mas é sempre na escala cósmica. E esse é o efeito que uma pequena bomba atômica causa ali a nuvem de cogumelo, né, que se forma. E isso é o maior medo de toda a humanidade depois disso. Inclusive, os cientistas, eles criaram um relógio do fim do mundo após o momento em que a humanidade passou a ter várias bombas atômicas na sua mão. E depois que Trump foi eleito, o relógio do apocalipse, né, o relógio do fim do mundo que os cientistas criaram, ele ficou cada vez mais próximo do apocalipse, certo? Eu acho que com essa devastação da Amazônia, mais alguns segundos para o nosso apocalipse, ele chegou. Então, pensem, principalmente quando vocês estiverem resolvendo as questões, porque vocês sabem que o Enem gosta de trabalhar com essas
temporalidades de maneira diferenciada, né, pessoal? Eles sempre partem de uma questão do ponto presente, ele sempre parte nas questões dele, de uma realidade do nosso presente, para perguntar uma coisa do passado para vocês, ok? Então, quando eles explorarem a questão da corrida armamentista com vocês na prova, se é que eles vão fazer isso, eu espero que eles façam isso, então, vocês, de antemão, pensem nas consequências que essa corrida armamentista trouxe para o nosso presente, para o nosso atual, que é da gente armar vários e vários grupos terroristas, ditadores e etc. Beleza? Alguma dúvida nisso aí? Alguma dúvida nisso, pessoas? Sobre a corrida armamentista está de boa? Não me deixem de touca. Obrigado, Ruth. Obrigado por não me deixar de touca. Sobre a corrida aeroespacial, certo? Também não é novidade para vocês. Existiu uma disputa do ponto de vista ideológico dessa galera, justamente porque a conquista do espaço passou a simbolizar, para além de uma questão tecnológica, né? Por quê? Porque quanto mais satélites você jogava na órbita da Terra, melhor seriam suas comunicações, melhor seria seu poder de amplitude, de alcance, maior seria o desenvolvimento tecnológico para você dominar outros países. Eu vou parar aqui porque nosso tempo vai acabar e eu vou pedir para vocês voltarem, certo?